Então, nós temos aqui na apostila, né? Charge, gênero textual que faz críticas aos temas de interesse público. Então, temos aqui a imagem, né, rede social. Então, a gente veio falar muito de rede social, né, o WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, tem várias redes sociais. Aí aqui o desenho, né, um pai aqui, a mãe, cheio de filhos, todos numa rede só. Ele fala, rede social aqui em casa é outra coisa. Né? Qual é a rede social dele aqui, do desenho? Uma rede com muitas pessoas, né? O espaço é tão pequeno, os recursos, os móveis são tão poucos, que tem que ficar a família inteira numa rede só, que não tem uma rede para cada um, ou uma cama para cada um. Então, qual a crítica? Tá, a gente observa aqui. Qual a crítica que faz aqui nessa imagem? O que o autor está criticando aqui? Muitas pessoas no lugar Olha, isso é o que ele desenhou, mas isso representa o quê? rede social. As diferenças sociais, né? A pobreza. Por quê? Está falando, enquanto uns estão preocupados com a conexão que não é muito boa, que quer aumentar seu alcance nas redes sociais, né? Tem outros que não tem nenhuma rede para deitar, né? Então, uns têm muito, outros têm muito pouco, né? Então, se não tem nenhuma rede para deitar, como vai ter acesso a um celular, à internet, a essa rede social da internet? Então, são acessos diferentes, né? Oportunidades diferentes. E o que outra coisa que a gente pode observar aqui é a questão do significado, né? Qual a diferença dessa rede com essa outra rede? Quais são os significados da palavra rede que ele mostra aqui? A outra é rede social, pessoas juntas. Fala aí. Naquela está mais ligado com rede, de tipo uma ligação de internet social com quem conhece as pessoas. Já nessa rede ganha o significado real, que fala? Real e social, porque tem muitas pessoas. Bem, mas sim, da rede, quando eu cito rede social, falando da rede de internet, né? Você pode ter a rede de contatos, rede de amigos, de várias pessoas, cada um trabalhando num ponto, simulando como se fosse uma rede, né? E a outra, o significado da rede, o objeto, o utensílio, um móvel, como foi chamado, né? A rede de deitar, como uma cama, por exemplo. Então, tem, por exemplo, poderíamos ter uma rede de pesca, que é um outro significado, né? Então, tem vários, mostrando também vários significados. Como nós falamos que na charge tem muito humor, tem muita ironia, então trabalha muito esses vários significados da palavra, essa polissemia, como nós já falamos, porque tem várias redes, né? E é engraçado que eu não ponho assim, tanta gente numa rede só, né? Na verdade, às vezes não é tanta gente assim, pode ser 2 pessoas numa rede ou 3 pessoas, mas põe um certo exagero para ficar engraçado. Como nós já falamos, a charge, a origem da palavra charge nos remete ao sentido de exagero. Então, para chamar a atenção e para fazer humor, a charge sempre vai mostrar um certo exagero. Então, tem aí no texto, né? Ao observar o texto ao lado, você percebe a crítica social e ao mesmo tempo o humor, como nós já falamos, né? Tem a crítica social e tem o humor, que é a parte engraçada. As charges são tipos de textos que podem ser usados para denunciar e criticar as mais diversas situações do cotidiano relacionadas com a política e a sociedade. Então, nós já vimos que a charge sempre vai fazer uma crítica, sempre vai ser com humor, né? Uma crítica, assim, um humor satírico, né? Que mistura a ironia com o humor. Então, vai mostrar problemas sociais, no caso aqui é um problema social,
que mostra a má distribuição de renda, a diferença de oportunidades ou de condição de vida, e na maioria das vezes fala diretamente de política, né? É lógico que quando fala da pobreza, da má distribuição de renda, está diretamente ligado com políticas públicas, né? Com a atitude dos políticos. Mas às vezes a charge vem falando diretamente de um político ou diretamente de uma ação dos políticos, mais específico. Então, como prova de sua relevância, estão cada vez mais presentes nas provas de concursos vestibulares, quando o candidato tem sua habilidade de interpretação de texto colocada em análise. Então, como prova de sua relevância, tem essa palavra aqui, né? Então, assim, a charge se tornou um tipo de texto muito relevante. Porque antes era só uma tirinha, uma coisinha engraçada para ilustrar um jornal, agora ela ficou mais relevante, ela está mais presente, né? Como eu disse, faz parte do currículo, né? Aqui é o nosso tema de estudo e sempre aparece nas provas, nos concursos. E vocês veem que tem charge nos conteúdos aí de várias disciplinas. De repente, no conteúdo de ciências, vem uma charge para vocês relacionar com o conteúdo, tem de história e geografia. Na história e geografia, acho que toda a apostila aparece lá uma charge ligada ao conteúdo. Então, a gente sempre analisando aí uma charge. Então, seguindo aqui, nós temos, o principal objetivo de uma charge é transmitir uma visão crítica sobre determinado assunto que esteja sob alvo de discussão na sociedade. Então, vai ser sempre uma visão crítica, né? Então, não é só uma notícia. Quando você fala de uma notícia, você só está informando os fatos acontecidos. E uma charge sempre vai ser uma visão crítica disso. Nunca vai ser só mostrando alguma coisa, só informando. Vai ser sempre essa visão crítica, está criticando alguma coisa e com humor. Aqui está sob alvo de discussão na sociedade. Então é uma coisa do momento, que está acontecendo agora. Então a charge está diretamente ligada com a notícia, no sentido de que a charge vem sempre para criticar ou para complementar uma notícia, uma coisa que está acontecendo no momento. Então, como nós citamos sobre o Lázaro, aquela perseguição do Lázaro, prisão do Lázaro, mas 2 meses depois, aquilo já não faz muito sentido. A charge já é sobre outra coisa, sobre o que está acontecendo agora. Então, tudo é uma coisa do momento. A charge é um gênero no qual o autor expressa sua visão dos fatos por meio de caricaturas, como nós já falamos aqui, das caricaturas, o desenho em formato de caricatura, que é sempre reforçando, destacando alguma característica de forma exagerada e engraçada. Ela pode vir com um ou mais personagens, geralmente personalidades públicas. Então, geralmente vem, quando está falando de algum fato envolvendo uma pessoa conhecida, vai aparecer essa pessoa como personalidade. Pode ser um artista famoso, um jogador famoso, ou no caso um político, um empresário, uma pessoa pública conhecida. Mas também costuma apresentar pessoas envolvidas na política, devido ao seu teor crítico. Como está sempre criticando um problema social, então, na maioria das vezes, um problema social a ser criticado vai estar direto ou indiretamente ligado com política. Por isso que é muito mais comum, quando aparecem pessoas como personagens, ter um político. Mas também costuma podendo conter ou não legendas e balão de fala, e faz uso do humor. Então, como nós já falamos antes, a charge ela pode vir só o desenho, mas na maioria das vezes vem com uma legenda, um título e com balões e falas de personagens. É de origem francesa, charger, que quer dizer carga, ou seja, o uso do exagerado para representar alguma situação ou alguém de forma cômica.
Então, como nós já falamos, a origem da palavra charge, lá do francês, nos remete a alguma coisa exagerada. Então, usei esse exagero para chamar a atenção, para ficar engraçado, para criticar o fato. Então, uma situação critica uma situação ou alguém de forma cômica. É sempre bom de lembrar que esse cômico aí é de humor, é engraçado. Então, na sequência aí, nós temos características da charge. Então, na sequência, nós temos algumas características da charge. Então, uma charge sempre representa a atualidade. Para entendimento da piada cotidiana no desenho, é necessário um contexto histórico. Ou seja, sem saber qual âmbito uma história está sendo contada, a piada é perdida. Então, por exemplo, se faz uma piada, uma crítica ao que está acontecendo lá no Afeganistão, mas se é alguém que não viu notícia nenhuma, não sabe o que está acontecendo, não vai entender a piada, não vai saber nada. Então, você só vai entender a charge se você está acompanhando os fatos, se você leu ou ouviu a notícia. Se você teve conhecimento da notícia, que deu origem a essa charge, você entende a piada, entende a charge. Mas, se você não viu, não conhece nada sobre aquilo, você não vai entender a charge também. Então, temos aí linguagem verbal e não verbal. O desenho pode ser verbalizado ou não, através das legendas ou balões de texto. Então, como nós já falamos, é uma linguagem mista, o texto híbrido, porque tem a linguagem verbal e não verbal. Então, algumas charges podem vir só o desenho, mas a maioria das vezes vem as falas dos personagens também. Tem fator social ou político. Tem como tema especialmente questões políticas e sociais, sejam elas nacionais ou internacionais. E está em volta da satirização de um fato político ou social de relevância. Então, nós já vimos que de relevância é que tem destaque nacional, que pode interferir na vida das pessoas. Porque, por exemplo, se os vereadores têm uma reunião ali comum, normal, de todo dia, nada chamou atenção, então não vai fazer uma charge daquilo lá. Se aconteceu uma sessão lá no Congresso Nacional com os deputados, foi uma votação normal, não vai ter uma charge daquilo lá. Mas se de repente aconteceu um fato lá, alguém falou alguma coisa que não devia, causou algum tumulto, alguma confusão lá, então isso já é uma coisa que virou notícia, aí pode aparecer um charge sobre isso. Por isso que é uma coisa de relevância. Então a questão de notícia é assim, tem um jornalista lá que deu origem à imprensa, aos jornais, eu esqueci o nome, sei que inventaram uma frase assim, falando, se um cachorro morde o homem, isso é uma coisa corriqueira, normal, não vira notícia. Mas se o homem mordeu o cachorro, aí vira notícia. Então, assim, o que vira notícia, o que é de relevância, o que é destaque, o que chega a fazer uma charge, é alguma coisa que saiu da rotina, que está fora do comum. E satirização, fala que a charge está em volta da satirização. A satirização é a sátira, é quando você faz uma crítica que é com ironia um pouco exagerada. Aquela coisa satírica mesmo que às vezes até um pouco de maldade, de deboche para ficar engraçado, para chamar atenção. Então tem aqui, posicionamento editorial. Então, posicionamento editorial é que uma charge se é publicado no jornal ou numa revista, sempre vai estar alinhado com o posicionamento daquela instituição, daquela empresa. Então, normalmente pode retratar o ponto de vista do veículo comunicacional, no qual a charge está sendo veiculada.
Então é uma questão, se é um jornal que está alinhado com os políticos de direita, então ele vai fazer alguma coisa que está de acordo com a visão daquele jornal. Se é um jornal que tem um posicionamento alinhado com os políticos de esquerda, então a charge também vai estar alinhada com esse posicionamento. Então, por isso que fala posicionamento editorial, que geralmente segue a mesma linha de pensamento, a mesma filosofia daquela instituição ou daquela empresa. Temos circulação. Então, circulação é considerado um gênero jornalístico. Então, é bastante usado pelo meio. Ou seja, sua circulação será em jornais e revistas. Então, está sempre publicado em jornais e revistas. E agora, quase não tem impresso, tem internet. Então, como está na internet, acaba se expandindo mais, publicado em vários blogs. Às vezes é uma coisa que chama a atenção, que acaba compartilhando ou republicando nas redes sociais, Facebook, Instagram, encaminhado pelo WhatsApp. Então tem todo esse meio aí da rede social. Então tem outra característica, efemeridade. É uma coisa efêmera, isso nós já vimos. O que é efêmero? É uma coisa que passa rápido, que tem uma durabilidade curta. Então a efemeridade retrata acontecimentos contemporâneos. A charge é tida como efêmera, pois está sempre se atualizando. Então está de acordo com o que aconteceu agora. Então, se você pegar uma charge que aconteceu, por exemplo, lá na eleição de 2018, então não faz sentido agora, porque estava de acordo com os fatos que aconteceram naquele ano. Então, a charge está sempre se atualizando, é uma coisa de agora, do momento. Tem o exagero, nós já falamos bastante do exagero. Aponta o exagero para provocar a vertente humorística, o riso. No exagero, o chargista enfatiza pontos ditos como principais. O profissional faz distorção da realidade, mas não tira a veracidade. Então tem um certo exagero em alguns pontos para chamar a atenção, para ficar engraçado, mas também tem que ser real. A charge é um texto jornalístico que sempre tem que ser real, tem que ser de acordo com a notícia, com os fatos. A charge sempre tem o caráter humorístico, cômico, irônico e satírico, como nós já falamos. É uma coisa de humor com crítica. Tem a ruptura discursiva. O final inesperado. Trata-se de uma quebra do discurso construído na charge. É ruptura discursiva porque, de repente, você olha, dá uma olhada rápida, acha que é um desenho bonitinho, engraçadinho. Na hora que você interpreta o geral em cada detalhe, você vê que é uma coisa mais aprofundada, mais engraçada, é uma coisa inesperada. Tem a intertemporalidade. A charge nunca irá explicar sua própria piada. Então, você tem que ler a notícia. Quando fala intertemporalidade, porque é outra coisa ao mesmo tempo. Para você entender, você tem que ler a notícia e a charge ao mesmo tempo. Porque, como já falamos, se você não acompanhou nada daqueles fatos, você não vai entender nada da charge também. E como nós já vimos, existe também a charge animada. Ela possui as mesmas características de uma charge em desenho. Foi popularizada por meio das redes sociais e televisão. Nesse tipo é mais frequente o uso da linguagem verbal, por desenhos em movimento e com sonoridade. Então temos aí várias as características, o que a gente entende aí da charge. E agora, para a gente entender melhor, vamos ver aí um pouquinho de uma videoaula do professor explicando para a gente reforçar essas características da charge.